pessoal, meu nome é Silvia, do canal Silvia Ramos Atelier. Vou apresentar como eu faço o estojo ou necessaire box, confeccionado com tecido tricoline 100% algodão, estruturado com manta acrílica e quilting livre. O fecho é com zíper e acabamento interno com viés. Para fazer um estojo em qualquer tamanho, eu fiz um arquivo que calcula de forma fácil e prática as medidas do corpo que deverá ser cortado. Inscrevam no nosso canal, curtam e deixem seus comentários. Novidades na nossa página no Facebook. Visite nosso site www.silviaramosatelier.com.br. Vamos fazer agora! Bom, este arquivo está disponível para download no grupo Silvia Ramos Atelier no Facebook e se chama Calcula Estojo Box. É necessário ter o programa Excel instalado no seu computador para abrir. Aqui nos campos verdes eu digitei o tamanho do estojo que eu pretendo fazer. Então eu considero a largura, esta parte aqui do estojo, paralelo com o zíper, eu quero 17 centímetros. A altura é esta parte, eu quero 7 centímetros e 5 centímetros que eu quero aqui na profundidade. Então, ele já me apresenta aqui o tamanho do corpo que eu vou cortar. Uma vez no tecido A, que é o tecido externo, uma vez na manta acrílica, que pode ser R1 ou R2, e uma vez no tecido B, que no caso é o forro, 26 por 25. O zíper eu uso de 2,5 de largura, é uma vez de 29, viés de 35 milímetros, duas vezes de 12,5 e 4 vezes de 11 centímetros. O triângulo, que é a caixa de leite que eu vou formar, mede 7, que é aqui esta medida da base do triângulo, a largura, e 3,5 a altura. A margem de costura é de meio centímetro. Então, observa que se eu alterar aqui essa medida, todas essas medidas aqui também vão mudar. Então, por exemplo, 20 por 10 por 6, certo? Então, aqui mudaram as medidas. Então, eu vou voltar, que agora eu vou apresentar como eu faço o estojo. Fazer nessas medidas aqui, ok? Então, vamos lá. Bom, então eu cortei aqui as minhas partes para fazer o estojo, medindo 17 de largura por 7 de altura e 5 de profundidade. O corpo mede 26 por 25. Então, este é o meu tecido A, que é o externo. Este é o tecido B, que é o forro, a manta acrílica, um zíper com 29 centímetros, aqui estão os meus pedacinhos de viés, são 2 de 12,5 e 4 de 11 centímetros, e também eu cortei um pedacinho aqui deste tecido que é o mesmo do forro, medindo 6 por 12, que é para eu fazer esta partezinha aqui, que auxilia a gente segurar para abrir e fechar. Então, aqui, olha, o acabamento com viés está aqui. Bom, então, o primeiro passo, eu vou passar o tecido externo, o tecido A, aqui na manta. Já volto. Prontinho, passei. Eu estou usando a manta R2, tá? Ele tem uma cola temporária dos dois lados. Agora eu vou pegar o zíper e separar os dois lados do zíper, tá? Este zíper tem 2,5 de largura, ele vem com uns grampinhos aqui, se for necessário retirar estes grampinhos, tá? Aqui no caso, como o meu zíper era maior do que a largura, eu simplesmente cortei as pontas. Então, vou separar, tá?
e vou sobrepor aqui, ó, o lado direito do zíper com direito e alinhar aqui na largura, certo? Então, é direito com direito, aqui, e aqui também, direito do zíper com direito. Um em cada lado, aqui na largura. Eu vou prender com clips. Então, a sobra do zíper eu distribuo aqui nas duas pontas. Então, eu deixo bem alinhado aqui a borda do zíper com a borda do corpo. Tá? O trilho está aqui, ó, pro lado de dentro, tá? E tá voltado a face direita do zíper para o tecido A. Aí eu vou pegar a parte que é o forro e vou sobrepor o lado direito, aqui é um poá, direito com direito. Então, eu vou alinhar estas 3 peças aqui e vou passar uma costura reta aqui e aqui, com margem de meio centímetro. Vamos para a máquina. Bom, então eu mudei aqui o meu clips, pegando agora as 3 partes, alinhei tudo direitinho e vou passar a costura reta. Eu tô usando o pezinho calcador normal e desloquei a agulha toda para a esquerda. Então, esta lateral do pezinho calcador eu vou seguir aqui rente com o trilho do zíper. E a margem de costura aqui vai ficar em meio centímetro. Esta mesma costura eu vou fazer aqui do outro lado. Prontinho, feito aqui as costuras, vou virar aqui do outro lado e eu vou cortar o excesso aqui somente da manta acrílica. Aqui onde eu fiz a costura com o zíper, certo? Vou tirar este excesso aqui para diminuir o volume aqui. E aqui, nessas duas laterais aqui, eu fiz com caneta esta linha aqui, medindo da borda até ela 75 milímetros. Então, eu vou fazer um pequeno piquezinho aqui, sem cortar a costura, e vou cortar também esta parte, destes dois lados. Então, vamos cortar primeiro aqui. Cuidado para não cortar os pontos e nem o tecido. Tá? Então, dessa forma, aqui eu faço a mesma coisa e aqui na lateral eu vou fazer um piquezinho aqui, sem cortar estes pontos, e depois vou cortar aqui na linha. Então, eu vou terminar de cortar e já volto. Prontinho, ficou assim. Agora eu vou desvirar. Agora eu vou vincar bem aqui a emenda, né? E passar com o ferro. Prontinho, passei dos dois lados. Agora eu vou fechar estes dois lados abertos com ponto zigue-zague. Depois eu vou rebater costura aqui no pé do zíper. Eu vou fazer costura dupla deste lado e deste lado. E fazer aqui um quilting livre.
prontinho. O corpo ficou assim, o meu quilting livre. Aqui está a costura dupla no pé do zíper, dos dois lados, e aqui nas laterais o ponto zigue-zague. A parte interna ficou assim. Então, o forro ele fica preso, ele não vai ficar solto. Bom, eu dobrei aqui assim, encontrei aqui, olha, zíper com zíper. Dobrei aqui e aqui eu encontrei o centro. Marquei com caneta aqui, deste lado e deste outro lado também, tá? Dobrei aqui, encontrei o centro e marquei aqui no lado interno um risquinho aqui. Bom, agora eu vou fechar o zíper, vou alinhar bem aqui esta parte. Se necessário, nós alinhamos as pontas aqui do zíper. E eu vou passar o cursor uma vez para fechar o zíper. Bom, então, eu vou fechar, vou retirar o cursor e passar mais uma vez, mantendo o zíper fechado, e posicionar ele aqui no meio. Prontinho. Agora eu vou colocar clipes aqui nas pontas, para não correr o risco de abrir, porque eu vou desvirar esta peça. Então, vou desvirar. Bom, agora eu vou reservar um pouquinho para fazer a linguetinha. Então, aqui eu tenho o tecidinho medindo 6 por 12. Aqui ao lado direito eu vou dobrar dessa forma, assim. Vou alinhar aqui e fechar aqui com uma costura reta. Aqui eu vou fazer margem de 0,75. Eu vou para a máquina e já volto. Prontinho, passei a costura. Agora eu vou abrir aqui abrir aqui. Dessa forma. Agora eu vou desvirar com a ajuda de uma pinça. Bom, a emenda eu vou posicionar aqui no meio, né? E do outro lado, eu vou rebater uma costurinha aqui na beiradinha dos dois lados. Vou fazer isto e já volto. Prontinho, ficou assim. Aqui atrás está a emenda. Agora eu vou dobrar assim e cortar aqui, fazendo as duas partes. Pronto. Então, eu vou dobrar assim, mantendo a emenda para dentro. E aqui está uma. E aqui a outra. Assim. Bom, eu vou posicionar esta linguetinha dessa forma mesmo, bem aqui, olha, bem centralizado no zíper. Aqui. E vou passar uma costurinha aqui bem na beiradinha para prender.
Vou fazer isso neste lado e aqui no outro lado também. Bom, então prendi aqui as duas linguetinhas. Depois eu vou cortar aqui o excesso aqui das pontas do zíper. E aquele risquinho que eu fiz, eu vou alinhar bem no centro aqui do zíper, tá? Vou alinhar aqui. E aqui dentro, apesar de ter feito o quilting, eu vou afastar bem aqui este tecido para não correr o risco de criar pregas. Aí eu vou pegar o viés, este tem 12,5. Eu vou manter esta dobra do viés assim mesmo e vou alinhar com esta lateral do corpo. E vou passar uma costura aqui com a margem de meio centímetro, tá? E é importante que tudo esteja bem alinhado. Então, vou fazer isso deste lado e do outro lado também. Vamos para a máquina. Bom, agora eu vou cortar aqui as duas pontas do zíper. E vou trazer o viés aqui para o outro lado. Vou virar. E vou rebater uma costura aqui bem na beiradinha. A mesma coisa do outro lado. Prontinho, eu vou cortar aqui o excesso das pontas para alinhar com o corpo. E agora eu vou fazer a caixa de leite nas 4 pontas. Então, eu vou dobrar desta forma, assim. Eu puxo bem aqui, tá? Essa parte vai ficar assim para baixo. Na planilha, eu vou ter 7 centímetros aqui nessa linha de base e aqui, na linha da costura, vai ser 3,5 centímetros. Eu vou posicionar este meu triângulo bem aqui na minha placa de corte, onde eu tenho este ângulo aqui. Tá? Então, ele encaixa bem certinho aqui, olha. Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3,5 centímetros, vai cair mais ou menos aqui. Daqui a aqui, eu vou ter os meus 7 centímetros. Vou riscar. Tá? Então, essa linha eu tenho que fazer neste canto aqui, tá? Vou inverter assim. Depois, aqui também. Então, neste canto e aqui também. Bom, então, depois que eu risquei, eu gosto de abrir aqui o zíper para poder afastar bem aqui o tecido de dentro, para ele não criar as pregas, tá? Então, eu passo aqui a espátulazinha aqui, bem neste cantinho,
e aqui no outro cantinho. Agora eu vou passar a costura bem sobre as linhas desenhadas. Bom, então eu costurei e também já risquei aqui da costura para a ponta do... esta linha aqui, medindo da costura até ela, meio centímetro. E eu vou cortar bem na linha desenhada. Então, essas partezinhas eu não vou usar. Bom, agora nós vamos fazer o acabamento com o viés. Então, aqui estão as 4 partezinhas. Eu vou alinhar o viés deste lado aqui. Vou iniciar deste lado para depois virar ele para cá. Então, eu vou alinhar aqui e vou deixar distribuir a sobra por igual das duas pontas, né? E vou passar aqui uma costura reta com margem de meio centímetro. Prontinho, passei a costura, tá? Lembrando que esta dobra aqui do viés continua, tá? Eu não abro, ela fica dobrada. Agora eu vou dobrar para cá e trazer para o outro lado. Então, agora sim, eu vou abrir aqui essa dobra e vamos fazer aqui o acabamento das pontas, tá? Então, é da seguinte forma, olha, eu vou dobrar esta daqui, aqui, neste ângulo, e depois, então, deste lado dessa forma e aqui, assim. Depois eu vou dobrar aqui, alinhando na costura. Assim. Aí eu volto com esta dobrinha aqui. E vou encaixar esta borda aqui do viés aqui por baixo. Dobro aqui e trago aqui, olha. Deixa eu cortar estas linhas. Assim, dobro aqui. E esta bordinha eu encaixo aqui por baixo. Bom, agora é só eu passar a costura aqui. E esse acabamento eu vou fazer nas 4 pontas. Bom, então aqui eu vou colocar aqui um calço para não formar um degrau aqui. Então, uma costura bem aqui na beiradinha. Reforço no início e no final. Prontinho, fiz o acabamento. Ficou assim, e agora é só desvirar. Bom, então o meu estojo ficou no tamanho que eu pretendi fazer, 17 de largura por 7 de altura e 5 de profundidade.
Eu fiz este daqui, maior, com uma alça de mão. Neste tamanho, um pouco maior. Este outro. E este pequenininho, este daqui eu não fiz o quilt. Então, o forro ele fica meio solto, né? Então, eu poderia ter feito o quilting. E aqui, como este é bem pequenininho, eu não cortei esta parte aqui. Eu deixei assim mesmo e fiz o acabamento dobrando aqui. Deixei o viés um pouquinho maior para fazer o acabamento dobrando aqui nas pontas. E este daqui também um pouco mais altinho. E está finalizado o estojo box.